Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos, Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos ruminarmos a palavra profética do nosso alimento diário, cujo tema é a Igreja, a coluna e base da verdade, da série Deus manifestado na carne. Chegamos agora à terceira semana e o título é Deus manifestado na carne. Leva aqui, o título é igual o tema do alimento diário. Então significa que é uma coisa muito importante essa semana no alimento diário. Nós temos visto aí o conceito de piedade, que não é um conceito de piedade segundo o conceito religioso, que é ter dó, comiseração das pessoas. Não, essa piedade vai muito mais além do que isso. Piedade é permitir que o próprio Deus viva em nós e através de nós manifeste os seus atributos ou as suas virtudes humanas que foram elevadas na pessoa do Senhor Jesus quando ele viveu aqui na terra. Nós, como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos virtudes como paciência, como amor, como longanimidade, mansidão, sim, sentir compaixão pelas pessoas, socorrer as pessoas. Tudo isso o ser humano em si tem. Porém, de forma muito limitada e contaminadas com o elemento da queda. Quando o homem caiu, ele contaminou esses elementos, limitando ainda mais. Quando o Senhor Jesus veio, ele veio como um homem, e como um homem ele viveu essas virtudes de forma elevada. Na verdade, ele elevou o padrão dessas virtudes. Então ele trouxe o próprio Deus e expressou Deus, que é o Pai, no seu viver humano, e tudo que ele fazia de maneira elevada. Então essas mesmas virtudes, agora que eram humanas, agora também tem um elemento celestial. Então quando nós falamos Deus manifestado na carne, piedade, tem a ver com manifestar essas virtudes que o Senhor Jesus elevou em seu viver humano. E depois que ele se tornou Espírito, ele veio habitar dentro daqueles que o receberam. Então ele como Espírito habita em nós. E em nós, ele quer expressar e manifestar essas virtudes perante as pessoas, na igreja, para com os nossos familiares. Ele quer que nós expressemos essas virtudes. Então quando há a expressão dessas virtudes, isso é piedade. É manifestar Deus na carne. É muito mais então do que o conceito religioso que a gente aprendeu até então. Então hoje nós vamos tocar um assunto bem prático aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3 ao 6. Vou estar lendo para os irmãos, vocês em casa podem me acompanhar. Fala-se: honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais ou progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplica e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então esse é o texto de hoje, que vai nos dar uma direção bem prática, para que possamos viver a vida da igreja com uma visão adequada de manifestar Deus na carne, em especial dentro da nossa própria casa. Porque às vezes, irmãos, nós queremos manifestar Deus para as pessoas, e com o estranho a gente até mantém uma aparência de manifestar Deus na carne. Mas com os da nossa própria casa,
esposa, marido, filhos, pais, mães, ou até um círculo mais abrangente da nossa família, como avós, tios, tias, primos, nós talvez não pensemos que também temos que manifestar Deus na carne para com eles. O tema hoje aqui fala dos necessitados. Então nós podemos ver que tem um princípio que Deus estabeleceu na Bíblia, que nós acabamos de ler, tá certo? Que mostra que a piedade deve ser manifestada para com os necessitados da nossa própria casa. Esse é um princípio. Então esses dois versículos vão revelar para nós que a responsabilidade de cuidar daqueles que têm necessidades em casa recai sobre os da própria casa. Muitas vezes nós entendemos que quem tem que cuidar das necessidades dos necessitados da nossa casa é a igreja. E isso é um conceito errado. O que nós estamos aprendendo aqui nesses versículos que nós lemos, que a responsabilidade deve ser nossa, que estamos ali vivendo dentro daquela família, dentro daquela casa, naquela esfera, naquele ambiente. Nós devemos manifestar Deus na carne, nós devemos expressar a piedade para com os nossos progenitores em especial, que são nossos pais, pai, mãe. Nós devemos cuidar deles. E é claro que quando Paulo está falando aqui para a viúva, honra as viúvas, aqui nós vemos que é um princípio. Na verdade, nós estamos aprendendo que o princípio que deve governar é: nós devemos cuidar de todos aqueles que têm necessidade dentro da nossa casa, apacentando, alimentando eles com a palavra, mas também pastoreando, que está mais relacionado com cuidar das necessidades práticas. Nesse texto aqui, o exemplo é da viúva, que é verdadeiramente viúva, que não tem ninguém por ela. Mas se essa viúva tem filhos, o filho deve cuidar dessa mãe, dessa progenitora aí, e não sobrecarregar assim a igreja. O nosso coração, irmãos, deve ser de cuidar de todos que estão dentro da nossa casa, caso eles tenham alguma necessidade. Nós não podemos exigir esse cuidado dos irmãos e irmãs da igreja, mas nós devemos assumir essa responsabilidade. Ó Senhor Jesus! Então nós devemos começar a exercer. Caso você ainda não tenha praticado, eu quero encorajar você a começar a praticar, a exercer a piedade para com os da sua própria casa. Honrar seu pai, honrar sua mãe. E honrar não é só no sentido de pedir a bênção. Ó pai, bênção. Ó mãe, bênção. Não, mas é honrar no sentido de verificar quais são as suas necessidades. Necessidades espirituais, necessidades psicológicas e necessidades físicas. Em especial aqui a necessidade física. Muitas vezes nós desconhecemos do que eles estão necessitando. E é claro que esse cuidado deve abranger também os demais da casa, que pode sim ter uma necessidade e não conseguir supri-la. E aí é que entra aqueles que vivem no Espírito, aqueles que têm as virtudes humanas elevadas, exercitadas para suprir essa pessoa, esse irmão de sangue, essa irmã, esse pai, essa mãe, esse avô, avó, né? Nós precisamos ter essa consciência. É isso que Paulo está nos ensinando aqui por meio da epístola de Paulo, dele, né? Que ele escreveu para Timóteo. Então essa verdade, manifestar Deus na carne, vai ser uma realidade para nós. Não vai ser uma teoria, não vai ser algo religioso. Aqui diz assim: pois isto é aceitável diante de Deus. Então o Senhor aprecia quando nós agimos assim com os nossos progenitores e aqueles que estão dentro da nossa própria casa. Os pais devem cuidar das necessidades dos filhos. Nós não podemos ignorar os nossos filhos. Nessas três esferas que eu mencionei: necessidades espirituais,
espirituais, necessidades psicológicas e necessidades materiais. Nós devemos ser os pastores e pastoras dentro da nossa própria casa. Apacentar, dar o alimento espiritual, pastorear, cuidar das necessidades, aconselhar, orientar, suprir, ajudar, socorrer. Isso é o que nós devemos fazer. Aí no versículo 5 fala assim: aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Aqui também é o outro princípio. Um irmão, uma irmã que está passando por necessidade na igreja, necessidade pode ser uma necessidade básica e, como também eu falei, mais ampla. Não deve reivindicar da igreja, não deve reivindicar dos irmãos, mas deve se manter numa posição humilde e tornar conhecida diante de Deus através da oração. Tá certo? Que fala de ela, o versículo 5, ela espera em Deus, através da oração ela torna conhecida suas necessidades, ela persevera em súplica e oração. Não é aquela pessoa que reivindica, não é aquela pessoa que exige o cuidado, não é aquela pessoa que já fica ali naquele comportamento de passividade. Aí sim, né, fazendo aquela carinha de que, puxa, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém vê a minha necessidade. Olha, quem está passando a experiência que qualquer um de nós pode passar na igreja, nesse período de pandemia nós podemos perder emprego, é possível, nós temos orado para que nenhum irmão, nenhuma irmã perca o emprego. Nós temos encorajado os irmãos a orar por nossos governantes, as autoridades, para que tenhamos vida tranquila. E ter uma vida tranquila significa que nós vamos ter paz diante de Deus, paz diante dos homens, vamos ter o nosso trabalho, vamos ter o nosso suprimento. Mas pode ser que muitos venham a perder o seu trabalho, o seu emprego e precisar de ser socorrido. Nesse momento, irmãos, nós precisamos ter a atitude dessa viúva verdadeiramente viúva, que espera em Deus. Antes de qualquer irmão vir a nossa situação, Deus está vendo. Tem um hino que fala que Deus, que despercebidos, no trono há um que está cuidando dos seus um a um. Mas às vezes nós não queremos esperar no Senhor, nós não queremos orar, buscar o Senhor e mostrar: Senhor, eu preciso. Buscar, orar, é o que está falando aqui. Uma vez que nós oramos, nós devemos esperar em Deus. Então, claro, o Senhor que está vendo, o Senhor que está ouvindo a nossa oração, a nossa súplica, Ele sim pode usar irmãos e irmãs na igreja para nos socorrer, para nos suprir. Ele pode também abrir portas de um trabalho para nós, abrir porta de alguma atividade remunerada para nós. Ele pode, mas às vezes nós queremos de forma passiva ficar ali e até nos chateamos, porque os irmãos demoram em perceber a nossa condição. Então vamos ser essa viúva aqui que espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Esse deve ser um outro princípio que também deve nos governar. Louvado seja o Senhor. Aqui diz: Deus, o Senhor, conhece a minha necessidade, envia o auxílio de que necessito. E creia, Deus vai enviar, Deus vai agir. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é vivo. E se estamos passando por uma necessidade, Ele sabe e Ele permitiu. Nesse momento, nós vamos nos voltar a Ele para conhecer até mesmo: Senhor, o Senhor está permitindo isso na minha vida. O que o Senhor quer me ensinar através dessa situação? Tudo deve cooperar para o nosso crescimento espiritual, para o nosso avanço espiritual. Ó Senhor Jesus! E por outro lado, irmãos, pode ser que Deus também tenha te suprido, tá certo? De forma abundante. Nós vamos ter consciência que quando o Senhor nos supre de forma abundante, é porque Ele também quer nos usar para suprir os
verdadeiramente necessitados na igreja. Agora, quando nós vamos ajudar os necessitados, nós temos que ter sabedoria. Nós devemos fazer isso de forma oculta, de repente até através dos próprios presbíteros da igreja. Nós devemos evitar de ajudar os irmãos diretamente, porque nem todos são espirituais para entender. Então, às vezes, nós acabamos por promover a nós mesmos quando nós ajudamos um necessitado de forma manifesta. Aí fala, mas não tem que manifestar Deus na carne, irmão? Manifestar Deus na carne, o Senhor Jesus ensinou. Quando nós vamos dar uma oferta para alguém, a mão esquerda não deve saber o que a mão direita faz. Senão nós subjugamos aqueles a quem nós socorremos. Eles viram, de certa forma, um dependente nosso, um apreciador nosso, e o Senhor não recebe a glória. A igreja não recebe a glória como corpo de Cristo. Então vamos aprender esse princípio. O versículo 6 diz, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então, nós também devemos aprender a nos consagrar ao Senhor, né, irmãos? Não viver de qualquer maneira. Porque pode ser que às vezes nós caímos numa necessidade porque nós não administramos direito aquilo que o Senhor deu a nós. O Senhor dá para suprir as nossas necessidades e nós podemos empregar nos prazeres. Então isso aí não é uma atitude de quem manifesta Deus na carne. Até na administração financeira nós precisamos manifestar Deus na carne. Quando nós ofertamos no gasofilácio da igreja, isso é um ato de justiça, é manifestar Deus na carne. Ofertar é manifestar Deus na carne. Às vezes a avareza ou o medo de ficar sem dinheiro amanhã, em especial por causa dessa pandemia, então nós até retemos aquilo que era para ser ofertado ao Senhor, aquilo que é para ser colocado no gasofilácio. Nós retemos, aí nós não estamos manifestando Deus na carne. Pelo contrário, o que nós estamos manifestando aí é a nossa avareza. E ofertar é uma forma de tratar com a avareza que há no nosso coração. Senhor Jesus. Então, eu quero deixar essa palavra para os irmãos nesse momento de pandemia. Nós precisamos buscar o Senhor, socorrer sim os necessitados, mas lembrar desses dois princípios. O princípio de quem nós vamos cuidar. Nós devemos cuidar dos da nossa própria casa em primeiro lugar. E o segundo princípio, aquele que recebe o cuidado deve ser alguém que está esperando em Deus, orando e intercedendo. E Deus, através do Espírito, vai conduzir todas as coisas para que nós sejamos socorridos, cuidados, apacentados, pastoreados, e assim a piedade será uma realidade em nosso meio. Jesus é o Senhor. Tenham um bom dia, amados irmãos. Espero que possamos colocar essa palavra em prática. Lembrando que piedade não é um ensino religioso. Piedade é Deus vivendo em nós e se expressando através de nós de maneira prática. Não só através do ministrar da palavra, mas também da atitude prática do socorro, nesse caso aqui, para com os da nossa própria casa. Amém? Que Cristo Jesus abençoe todos vocês.